Este é o escândalo da graça. Jesus é amigo de pecadores. Jesus é amigo de pecadores. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Ele é meu pai. Ele me abraça, mesmo ele sabendo e conhecendo os meus pecados, as minhas falhas. Ele me conhece, mas ele decidiu me amar. Ele decidiu te amar. Ele te conhece. Abre a palavra do Senhor lá em Jeremias. Jeremias 17, versículo 9. Deus tem uma palavra maravilhosa nesta manhã para as nossas vidas, porque a palavra dele é toda maravilhosa. A palavra dele é toda boa. Não existe palavra do Senhor que seja ruim. A palavra dele é boa. A palavra dele é boa e transformadora. Jeremias 17, irmãos, versículo 9. Jeremias 17, 9, o Senhor vai falar para nós que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso, irmão, é o meu coração e o teu coração. É enganoso, irmão, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E ele está falando que o nosso coração é corrupto. E vocês sabem o que é corrupção, irmãos? Corrupção é quebrar, é romper, é procurar formas ilícitas para ter a nossa vantagem pessoal sobre determinadas situações. E a palavra do Senhor está escancarando que o meu coração, o coração da pastora Eliane, é corrupto. Ele é enganoso, ele é corrupto. E quem me conhece? Quem me conhece? E eu quero falar uma frase antes de nós orarmos, de um teólogo chamado James Ennell Parker. Ele diz: a graça de Deus não encontra homens dignos, ela torna dignos aqueles que encontra. Eu vou repetir para você gravar no seu coração. A graça de Deus, ela não encontra homem digno, ela não encontra, mas ela torna digno todos aqueles que encontram. Jesus te encontrou, meu irmão. Jesus te encontrou, e a graça dele te encontrou, e o poder dele te encontrou, e o amor dele te encontrou, e o amor de Cristo é transformador. Pai, nós oramos por esta palavra. Pai, nós confessamos em unidade que o nosso coração é corrupto. Nós confessamos em unidade que necessitamos e carecemos da tua graça para nos tornar dignos, Senhor, a cada dia do teu perdão. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai nos transformar por meio desta palavra nesta manhã, para sermos as criaturas que o Senhor espera que sejamos, para sermos bons filhos nesta geração, para sermos sal e luz como o Senhor tem nos chamado e nos designados a ir e a brilhar e a dar frutos que glorifiquem o teu nome. Pai, rasga, Senhor, o nosso entendimento. Nesta manhã nos reunimos para sermos trabalhados, lapidados, transformados por esta palavra, que todos nós reconhecemos ser justa, verdadeira e fiel. Cumpre o teu querer, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Pode se assentar, glorificando e exaltando o Senhor que é digno. Irmãos, quando nós olhamos para essa palavra de Jeremias, nós não precisamos ficar com medos e nem espantados com ela, porque não é nada diferente do que nós temos visto todos os dias dentro de nós. A corrupção habita, irmãos, por causa da queda. Então, constantemente eu e você travamos uma luta contra o nosso eu, contra a nossa vontade, contra o nosso querer que declina para as coisas da carne. O espírito para o espírito e a carne para a carne. Então nós entramos numa batalha, numa guerra espiritual. E quem é que vai vencer essa guerra? É quem for transformado e lapidado pela palavra. É quem for regenerado por esta palavra. É quem aceita: eu sou pecador, eu sou falha, o meu coração é corrupto, e eu preciso de Cristo me moldar, me transformar.
E irmãos, e aqui em Jeremias ele fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Então há um exagero nesse desespero de ser corrupto. Mas quem conhece? Como eu disse para vocês, não é diferente do nosso dia. Quem aqui está cansado de corrupção no nosso país, no sistema? Quem aqui, irmãos? Pelo amor de Deus, igreja, levanta a mão. Pelo amor de Deus, você precisa se indignar com isso. Nós estamos cansados de escândalo, gente. Escândalo, mensalão, petrolão, e não sei o que, quantos escândalos, não sei mais. O roubo dos velhinhos do INSS. Gente, isso tem que causar indignação em nós. Estamos cansados, fadigados disso. Há um sistema corrupto, e esse sistema, irmãos, que está corrupto, é por causa de pessoas corruptas como eu e você. Por causa da corrupção. E os irmãos estão assim, eu não sou corrupta não, hein, pastora? Se liga do que você está falando aí, eu estou vendo as metralhas que estão vindo para mim aqui. Gente, eu me coloquei em primeiro lugar como corrupta. Eu estou me colocando aqui, porque quando a gente fala de corrupção e a gente não entende o que é a corrupção, a gente julga que é só os poderosos lá da república que estão fazendo isso. Mas não. A corrupção, irmãos, é tudo aquilo que quebra a moral. É tudo aquilo que eu desvio para ter uma vantagem pessoal. Isso é corrupção. É tudo aquilo que eu faço, sabe? Aquela coisa antiética que eu quero quebrar para eu ter uma vantagem na frente de alguém. Isso é corrupção. Aquela coisa de você dar o jeitinho brasileiro, isso é corrupção. Isso é corrupção, irmãos. Eu não tenho outra palavra para falar. Quebrou a moral, quebrou a ética, quebrou a lei, quebrou o princípio. Corrupto. Está corrupto. Não tenho outra palavra para falar. Corrompeu, alguma coisa se rompeu dentro de você. E o que se rompeu? A verdade do evangelho, da graça do Senhor se rompeu, porque é mais fácil eu me acomodar a essa corrupção, aceitar, é mais fácil eu não me posicionar, é mais fácil eu não pagar o preço de ser uma pessoa justa, reta, correta, íntegra, e deixar e normatizar tudo. A gente vai normalizando as coisas, no trabalho, na casa, na família, vai normalizando. O Amaury fez e deu tudo certo para ele, vai dar para mim também. Epa! Não! Usei ele de exemplo, mas nada disso, pelo amor de Deus, Senhor. Nada disso com o meu irmão, ele não é assim. Então, você fica julgando você, se aparentando com as pessoas do meio que você está vendo que foram bem-sucedidas e usaram o meio da corrupção para chegar lá, para você também achar vantagem disso, irmãos. Não, irmãos, para nós não. Para nós foi um preço pago lá na cruz do Calvário muito alto. Um preço de sangue para transformar a minha vida e a tua vida. Nós não somos esses que se amodam aos padrões do mundo, não somos esses. Nós estamos cansados da corrupção, mas a corrupção nasce no coração do homem. Nós estamos cansados da corrupção do indivíduo e do sistema. O que nós precisamos? Nós precisamos de transformação de indivíduo. Fala isso para o teu irmão. Você precisa ser transformado. Quando você fala para o irmão que você não conhece, você não sabe as áreas que precisa ser transformado. Quando você fala para o seu marido, para a sua filha, né? Quando você fala para as pessoas que você conhece, gente, aquilo desce diferente, não é verdade? Nós precisamos ser transformados. O indivíduo é quem vai transformar todo o sistema corrupto, é nós. Então a transformação precisa acontecer em nós. E o que é lindo que Jeremias fala? Quem o conhecerá? O final do versículo, verso 10, olha aí na sua Bíblia. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu, o Senhor, provo o pensamento, diz o Senhor. Eu, o Senhor, é que faço isso para dar a cada um conforme o seu proceder e o fruto das suas ações. Então, irmão, tem alguém que te conhece,
Tem alguém que conhece a corrupção do seu coração. Tem alguém que está ansioso para ver essa transformação. Tem alguém que já apostou tudo na cruz do Calvário para você ser transformado, lapidado, regenerado, renovado. Tem alguém que já investiu o sangue inteiro dele nisso. Eu quero dizer para você, talvez você não acredite na transformação do seu esposo, do seu filho, do seu casamento, da sua casa, da sua vida financeira. Mas Jesus, Ele conhece. Ele te conhece. Ele te vê além da corrupção. Ele te vê depois disso, quando você passa pela graça transformadora dele e se torna um indivíduo que vai transformar esta geração, este sistema, o indivíduo que vai transformar o ambiente onde ele está inserido. Deus te chama para transformar este ambiente onde você está inserido. É no trabalho, lá vai ser tudo transformado. É no teu casamento, na tua casa vai ser tudo transformado. É na tua vida financeira, vai ser tudo transformado. É o teu emocional, vai ser tudo transformado. É a tua faculdade, vai ser tudo transformado. Vai ser tudo transformado, porque não depende de mim, de você, mas do favor do Senhor que já nos foi dado. A graça de Jesus, essa graça, irmãos, o Senhor esquadrinha e te conhece. Abre aí Salmo 139, nós conhecemos esse versículo. Mas é bom nós nos lembrarmos, é bom trazermos a memória, é bom estar vivo diante dos nossos olhos, é bom saltar de novo no coração as palavras que trazem esperança. Salmo 139, versículo 1, é bom você saber. Você está sendo observada. Você está sendo observado, meu irmão. Você está sendo guardado. Você está sendo protegido. Senhor, tu me sondas. Tu me conheces. Sabes quando eu me assento. Quando eu me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. O Senhor te conhece, Ele vai penetrando os teus pensamentos, Ele esquadrinha o teu andar, o teu deitar, Ele conhece os teus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor já conhece toda. O Senhor me cerca por trás, por diante, sobre mim Ele põe a mão, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Você tem um Pai que te acompanha de dia, de noite, de madrugada, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada instante. Quando você abre os seus olhos, o Senhor já estava sondando você. Quando você se levanta, o Senhor já estava lá. Ele está lá o tempo inteiro com você, porque Ele te conhece. O Senhor esquadrinha o povo, Ele prova, Ele te conhece na tua totalidade, irmãos. Mas o fato da corrupção, ela vem desde lá de trás. É uma raiz que a gente precisa quebrar, que a gente precisa cortar, que a gente precisa minar e que não pode deixar crescer. Quando você vê que o orgulho está apontando, vai lá e mata ele, mata o teu orgulho. Engole aquelas palavras e pede perdão. O orgulho não vai nascer ali, não vai nascer a rivalidade, não vai nascer sentimento que não vem de Deus, se você engolir naquele momento e quebrar essa raiz que vem de lá de trás. Abre a Bíblia comigo, se você vê lá Gênesis 3, 5, olha de onde que vem a corrupção. E eu fiquei muito passada quando a gente lê a Bíblia e a gente tem uma interpretação diferente a cada vez que lê. E quando eu vi a audácia da Eva, eu fiquei muito chocada. Gênesis 3, versículo 5. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Porque Deus sabe que no dia, aqui é a conversa, da serpente. Vamos ler desde o início para vocês entenderem. 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse?
não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe, versículo 5, que no dia que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a corrupção que estava sendo lançada. Gente, eu fiquei indignada, porque não era uma corrupção contra um sistema, não era uma corrupção na casa dela, era uma corrupção contra o soberano, contra Deus. Olha, astuta, ela querer se parecer com Deus, tirar vantagem, para ser semelhante a quem? A Deus. Era muita astúcia, é muita sagacidade. E eu olhei para esse texto e eu quero falar comigo e com você aqui nesta manhã. Às vezes a gente fica abrindo o nosso ouvido para a conversinha mole de Satanás. A gente fica abrindo a porta da nossa casa para a fofoca entrar, da igreja, dos pastores, do sistema, da religião. Ei! Ei! Deus não te chamou para isso não. Tua boca é santa, o que sai daqui tem poder, poder da vida e da morte. Você vai dar conta de todas as palavras, de todas as críticas, com louvor, com a Neia, comigo, com a pastora que grita. Nós entramos aqui, a Rebeca falou assim ontem, oh mãe, glória a Deus, nós podemos gritar glória aqui nessa igreja, nós vamos dar uns glória forte, uns glória forte, irmão. Porque lá é todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor, não tem paz do Senhor, tá? É só bom dia, não tem paz do Senhor, é só bom dia, é louvor contido, é aquela coisa bem diferente, mas é povo de Deus que nós estamos aprendendo a amar, mas aqui a gente pode dar glória, né, Rebeca? Glória a Deus, aqui a gente pode dar uns glória, e aí, irmãos, vai falar mal da irmã que gritou glória. Você não sabe quanto tempo ela ficou calada na dor dela, sem gritar um glória. Você não sabe quantos anos ela ficou envergonhada, tímida, sozinha, solitária. Então deixa a irmã da glória, deixa a irmã da aleluia, deixa levantar a mão, deixa chorar, não interessa. Você não veio aqui para prestar atenção, você veio aqui para adorar o Rei que é vivo, Jesus Cristo que reina e vive, e Ele é exaltado, então não interessa. Não interessa o que o outro está fazendo. Preste você o seu culto para Deus. Preste você a sua adoração para Deus. Ser diferente da irmã, está tudo bem. Tem gente que não quer levantar a mão e está tudo bem. Ele está adorando, não critica não. Ele está adorando do jeito que ele quer, do jeito que ele aprendeu, do jeito que ele sabe. E tem irmão que levanta e dá glória, tem irmão que chora, e tem irmão que quer vir aqui na frente todo dia. Está tudo certo, meu irmão. Essa é a beleza do Evangelho. A diversidade, a multiforma do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça e nós somos membros do corpo do Senhor. Deixa, irmãos, não fica criticando e falando igreja tem que ser assim, igreja tem que ser assado. Não, irmãos, o pastor está pagando um alto preço por causa disso. Deixa que Jesus já falou com ele como tem que ser. Nós estamos aqui para obedecer, nós estamos aqui para nos render o que Deus está fazendo e para cooperar. Somos cooperadores da obra de Deus, cooperadores. Consegue entender o que é cooperar? É o Alan ser melhor que eu e eu chegar no Alan e falar: Alan, o que você precisa de mim? É o Cauê ser melhor do que eu e perguntar para mim o que você precisa que eu possa ajudar. Irmãos, nós somos corpo, cooperadores dessa raça. Mas o coração corrupto não consegue reconhecer isso. Eu sou o melhor, deixa que eu faço. Você fica, pode ficar na sua casa. Você vai para onde? Não sei. Irmãos, não, somos todos cooperadores. O coração corrupto não fica dando ouvido, não fica atendendo isso. Nós precisamos de transformação.
Nós precisamos de transformação. Nós precisamos de transformação. Nós não somos a igreja que está tudo certo, está tudo bem. Não, nós somos inconformados. Nós somos inconformados. Nós queremos mudança. Queremos aceleração na mudança, na transformação. E como que eu começo? Eu sendo transformada. Sou eu que preciso de transformação, não é a igreja. Sou eu, não é o endereço da igreja, não é a luz, não é o palco, não é a voz, sou eu que preciso ser transformado, sou eu que preciso ser transformado. É o meu coração que está corrupto demais, está ligado demais nesse mundo e nas coisas desse mundo. Nós estamos hiperconectados, sim ou não? Hiperconectados, mas nós somos desconectados de Deus, de nós mesmos e do outro. Tudo errado. Mas buscai primeiro a sua justiça e as demais. Eu preciso amar em primeiro lugar quem? E depois? Cadê, irmãos? Coração corrupto, não enxerga mais a verdade do evangelho, não defende mais a igreja. Coração corrupto, não ama mais o evangelho genuíno do amor, do perdão, da convivência. Coração corrupto, quer todo mundo distante. Eu vivo para mim mesmo e tá ponto. Eu e o meu eu. E é uma briga, gente. Eu comigo mesmo é uma briga. Eu dependo do amor de Deus na minha vida. E para isso eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso amar e amar e amar e amar. Essa é a verdade do evangelho que nós defendemos. Como que eu não amo? Como que eu não convivo? Não dá, irmãos. Coração corrupto, nós precisamos de transformação. A transformação, ela traz um impacto real. A transformação, ela exerce influência. Qual a influência que você tem exercido, irmão, no seu ambiente de trabalho? Qual a influência que você tem exercido na tua casa? Qual a influência que você tem exercido nesta igreja? Qual é a influência? Qual é, irmãos? Qual é nessa sociedade? Qual é a influência que nós temos exercido nesse bairro? Sabia que Deus nos chamou para isso? A exercer uma influência lá fora? Exercer um lugar, um posicionamento de influência lá fora. Nesse sistema que nós estamos cansados de corrupção, nós estamos cansados desse sistema, fadigados. Jesus está esperando eu e você ser transformado para Ele usar como luzeiro nesse mundo, para transformar esse sistema. E Ele precisa disso com urgência, irmãos. Irmãos, nós somos aqueles que protegem o evangelho. Você já entrou numa briga dessa? Sim ou não? Defender o seu posicionamento e ser cancelado? E ser cancelado, não te convida para mais nada, nem festa de família tu não vai mais. Não tem como. E é isso, irmãos, nós somos esses que protegem o evangelho. Não somos aqueles que vão barganhar. Não somos aqueles que vai ceder o nosso posicionamento. Não somos esses, irmãos. Cristo tem um posicionamento certo para nós. Nós somos o povo da renúncia, o povo de construir o legado, o povo de passar o legado, o povo de ter o caráter transformado e moldado por Cristo, o povo da verdade. Isso não muda, isso não muda. Você não é o povo do hoje sim e amanhã você não aparece. Você já viu o crente assim? Deu a palavra, você contou, apareceu. Apareceu, gente. Apareceu para ajudar. Misericórdia, irmãos. Não dá sua palavra não, que ela não está valendo nada. Quem está usando ela é Satanás. Satanás que está usando. Satanás que está pegando isso e falando, ó, mentiroso, depois fala que é filho de Deus. Mentiu. Falou que ia. Comprometeu. Está na escala. Alguém confiou em você para você estar na escala. Alguém confiou em você, irmãos. E eu não sei de nada, porque eu pergunto para os pastores, eles falam, está tudo bem na igreja.
Eu não estou sabendo de nada, porque tá tudo bem, vai bem, vai bem. Aí eu fiquei meditando, eu falei, é da Sunamita lá. É lá, tá tudo bem, vai bem. Irmãos, não dá a tua palavra. É feio demais, cristão que fala, eu sou crente, dou a palavra, chega no dia assim, vou dar um exemplo, né? Aquela camiseta bonita que a gente teve ontem, Alex, ficou top, né? Das mulheres. É tempo de avançar. Aí eu dou a palavra para a pastora. Ela comprometeu com o irmão gastou dinheiro para fazer a camiseta. Ele está contando que eu? E eu faço o quê? Amnésia. Crente tem amnésia. Caráter corrupto, coração corrupto. Corta isso. Por isso sua vida não está prosperando. Por isso você não está indo para frente. Por isso você não está avançando. Por isso que todas as vezes você se vê no mesmo lugar, nas mesmas dores, nos mesmos problemas, na mesma situação. Não está fazendo o que é correto, irmãos. Olha, o conhecimento de Deus a meu respeito, ele nunca vai cair em desuso. Deus me conhece. Fala isso para o teu irmão, Deus te conhece. Deus te conhece, está tudo certo, Deus te conhece. Deus conhece antes da palavra chegar, então Ele já sabe. Mas Ele está te dando uma oportunidade de ser transformado pela graça dEle. Ele está te dando uma oportunidade de você ser regenerado, de você reconstruir a tua história, a tua vida, os teus caminhos. Ele está te dando uma oportunidade de você se comprometer de verdade, de você mudar. E é por isso que muitas vezes nós, pastores, deixamos de novo a pessoa entrar na escala. Não é porque nós somos besta, não. É porque a gente acredita na transformação de Jesus na tua vida. Uma hora dessas você encontra com Jesus. Uma hora dessa Ele encontra, Ele está topado em você. E você, transformei. Estou mudada de verdade. Eu posso fazer diferente agora. Eu posso ser a nova criatura que Ele acredita que eu vou ser. Deus é tão incrível, irmãos. Ele é tão incrível que Ele vai ao encontro do nosso coração corrupto, do nosso coração duro. Abre lá em Jeremias 36, ele vai ao encontro, e ele encontra com força, e ele faz coisas grandes, poderosas, coisas maravilhosas, coisas incríveis que só o amor dele pode fazer. Jeremias 36, versículo, Ezequiel, com Jeremias na cabeça, perdão. Ezequiel, não é Jeremias não. Ezequiel 36, versículo 26. Aleluia, Jesus vai ao encontro de corações corruptos. É por isso que Ele está aqui nessa manhã. É por isso que Ele está aqui todos os dias, porque Ele sabe que aqui Ele vai encontrar um povo que está ansiando por esse encontro com Ele, para ser transformado de verdade por essa palavra, que essa palavra precisa nos confrontar, irmãos, porque Jesus não vai perder nenhum filho dele para o inferno, Jesus não vai perder nenhum filho para Satanás. E é por isso que Ele fica aqui confrontando eu e você, os nossos pecados, as nossas dificuldades. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do amor de Cristo em nós, onde Ele nos encontra e vai transformando e lapidando e faz nos enxergar os nossos erros. Irmãos, não é porque nós temos Jesus no coração que nós já somos os santos da vez. Não. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, todos. Olha o nosso coração. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Então Jesus nessa manhã está dizendo para mim e para você: eis que faço nova todas as coisas. Dar-vos-ei um coração novo, um espírito novo, uma nova oportunidade de fazer certo. De hoje em diante vamos fazer o que é certo, tirar a corrupção de dentro de nós, porque Ele está nos dando um novo coração, um novo espírito. E melhor, Ele está tirando de vós o coração, tirando de vós o coração de pedra. É Ele.
Eu acho que você não entendeu. Ele está arrancando esse coração de dentro de nós. Esse coração não é mais para nós. Ele está preso na dor, no passado. Ele está preso na mesmice. Ele está preso na angústia. Ele está preso na amargura. Deus está arrancando esse coração. Ele está te dando algo dele novo. Novo. O novo de Deus. O novo coração. O novo espírito para fazer novo. Então hoje, dia 31 de maio de 2026, no ano de avançar, você está recebendo algo novo de Deus. Um coração novo, um espírito novo, é para fazer diferente. Pega essa oportunidade nova, faz as coisas diferentes. Esquece, as coisas antigas já passaram. Eis que Ele faz nova todas as coisas. Já passou, irmão, passou. Passou o tempo de você ser mentiroso, de você ser fofoqueiro, de você envergonhar o evangelho, de você ficar devendo às pessoas, de você não se comprometer. Passou. Hoje é tudo novo. Nova criatura. Nova criatura do Senhor. Deus é tão incrível, irmãos, que Ele está vindo ao nosso encontro. O coração duro é um coração enrijecido, um coração amargo, um coração ressentido, um coração maldizente, o coração ingrato. Deus está tirando. Às vezes a ingratidão brota, isso é corrupção. Você fica o dia inteiro maldizendo tudo. Não consegue dar uma palavra de gratidão. Seu coração corrupto. Ai, porque essa condução, porque São Paulo, porque o trânsito, porque... Sabe aqueles questionamentos, coração corrupto. Começa a olhar sobre outra forma. Começa a agradecer por tudo que você ainda não viu, que não aconteceu. Coração transformado, nova oportunidade, mais gratidão, mais amor, mais transformação, mais coerência, mais bondade, mais mansidão, mais doçura, mais Cristo em nós. Esperança de vida eterna. E nós vamos ver aqui a história de um homem. Lá no livro de Lucas 19, Zaqueu, publicano, muito conhecida essa passagem. Mas nós vamos entender um pouquinho que Jesus vai ao encontro desse homem, como ele veio ao nosso encontro. Aleluia. Jesus vai ao encontro, né? E às vezes a gente acha, foi Zaqueu que foi ao encontro. Não, Jesus já sabia que ele ia estar lá. Jesus queria transformar a vida dele, como ele veio aqui transformar as nossas vidas. Lucas 19, do 1 ao 10 diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Irmãos, o que ele era? Rico, né? Olha lá. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, olha o coração corrupto, né? Tirando vantagem, eu vou na frente, vou correndo, tirando vantagem. Quer saber de uma coisa? Eu vou procurar uma árvore mais alta e eu vou me dar bem. Porque eu vou ver Jesus, melhor que todo mundo aqui dessa igreja, ó. Sou eu o destaque, né? E aí ele, então correndo adiante, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque ali ele havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedaria com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Os
perdidos, eu sou perdida, irmãos. Jesus está aqui buscando nos salvar, irmãos, buscando as nossas vidas. Irmãos, eu quando vi essa passagem, na verdade, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu estava lá, em casa, orando, pedindo ao Senhor que me desse uma palavra, e eu vou confessar a vocês uma coisa aqui. Distante é muito mais difícil pregar do que perto. Quando você está perto, você está percebendo, o Espírito Santo vai te dando impressões, muitas vezes, do que precisa ser tratado e falado. Mas quando você está longe, gente, é um silêncio. É um silêncio. E eu ali, Espírito Santo, eu não quero que os irmãos recebam uma palavra minha, de conhecimento, sei lá, do que eu aprendi, de teologia. Eu não quero isso, Espírito Santo. Eu quero que o Senhor se mova como o Senhor deseja e naquilo que a igreja está precisando. Pai, por favor, Pai, me confirma, fala, me mostra. Irmãos, e eu sonho demais. Eu tenho muito sonho, meu marido sabe. Todo dia de manhã, sonho nele. Eu conto os sonhos tudo para ele fica até perdido nos meus sonhos. E aí, era sexta para sábado. Eu dormi, ontem, que a gente ia vir pela manhã, e eu acordei. Foi sexta ou foi quinta? Não lembro. Foi? Ontem mesmo, Foi. Ontem mesmo. E aí, irmãos, eu vou contar para vocês o sonho. Eu dormi e era um culto aqui. E o culto aqui era de terça-feira. Eu vou chorar. O culto era um culto de terça-feira. Quem esteve aqui no último culto de terça-feira? Glória a Deus. E nós estávamos adorando muito, como eu estava com saudade de adorar, do jeito que nós adoramos. A saudade de você adorar, como você sempre adorou, como você sempre prestou culto. E eu estava ali, naquele lugar, e as pessoas adorando Deus, adorando uma fome, uma sede pela adoração. E a atmosfera estava favorável, como nós vimos aqui. Estava gostoso o ambiente, acolhedor. E eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Como o Senhor quer conduzir a sua igreja? O Senhor é o dono, o Senhor tem o cajado dessa igreja. Irmãos, enquanto os irmãos adoravam, eu via rostos, eu via pessoas, eu via mãos levantadas, eu ouvi o louvor lindo, lindo sendo entoado. Os céus se rasgaram. E quando eu olhei para a porta, o Espírito Santo, o Senhor Jesus estava entrando. E Ele falava para mim, falava para a minha igreja, que é eu que vou ao encontro deles. É eu que vou ao encontro deles. Quando eles se reúnem para me adorar, sou eu que vou ao encontro deles. Quando eles se reúnem para me adorar, sou eu que vou ao encontro. E eu falei, Senhor, esse encontro precisa ser diferente. E quando ele ia passando, irmãos, ele abraçava os irmãos e havia transformação. Havia coisa nova, algo novo. Era um coração novo. Um coração transformado, irmãos. E a transformação ia acontecendo de lá para cá. E ele se movia e ele falava para mim, fala para minha igreja, quando eles se reúnem, eu entro, eu vou ao encontro deles e faço nova todas as coisas. É Ele quem faz, irmão, é Ele quem nos encontra. Assim como nessa passagem eu falei, Senhor, me dá a palavra, Senhor, me dá a palavra, e Deus me deu a palavra. E a palavra era de Zaqueu. E a palavra era exatamente essa, irmãos. Esta daqui, porque Zaqueu era um homem que ninguém gostava de estar com ele. Era aquele rico insuportável. Sabe aquele rico que acha que tem o rei na barriga, que tem tudo? Mas
mas ele não tem nada, espiritualmente ele era vazio. Espiritualmente ele não tinha nada, na vida dele. Zaqueu era chefe dos cobradores, mas ele era rejeitado pela sociedade, ele era rejeitado por todos, irmãos. E esse encontro com Jesus foi transformador para Zaqueu, e hoje pode ser o seu encontro. Mas eu comecei falando que o nosso coração ele é corrupto. Eu comecei falando que o nosso coração ele é corrupto. Se você visse Jesus entrando na casa do Zaqueu, o que você ia falar? O que você ia falar? Porque às vezes a gente vê Jesus entrando na casa de algumas pessoas, a gente fala assim, até parece que é crente. Desse jeito, crente? E ainda fala que vai para a igreja. Você chuta aquele irmão que está se esforçando para ter um encontro transformador e pisa em cima. Mata ele. Mata com as suas palavras, com a sua atitude. Irmãos, olha como o nosso coração é corrupto. Zaqueu teve um encontro transformador. Talvez você está pensando aí a história de um homem de uma estatura baixa que subiu numa árvore para ver Jesus, mas não. Esse encontro aqui é a iniciativa da graça de Deus na vida do pecador, do Zaqueu pecador, de um Deus que transcende e vai além, vem ao encontro de pecadores. Irmãos, o escândalo da graça de Deus, Jesus é amigo de pecadores. Ele é meu amigo, Ele é meu amigo, Ele é teu amigo, Ele é o nosso amigo. Isso é poderoso demais. É a demonstração disso, da salvação, do amor genuíno. Nós vivemos numa sociedade que despreza muitos Zaqueus. Despreza. A gente fala, rico, com certeza é dinheiro de corrupção. Não sabe nada da história da pessoa e está julgando. Não sabe quem é, não sabe de onde que vem, não sabe que horas que acorda para ter o dinheiro que tem. E aí a gente fica, né, eu julgo assim pelos, né, julgo no pensamento de entendimento. Na empresa. Eu que trabalho, que dou sangue. E aí critica o patrão lá que ficou rico. Ué, você percebe como a gente julga? Como a gente fica nesse coração corrupto? Zaqueu, ele era o chefe do esquema daquela época. Não era? E às vezes a gente conhece uns chefes dos esquemas por aí. E a gente já critica, né? Já desce a lenha, já mata, não deixa nem a pessoa ter experiência do evangelho através da sua vida. Porque a gente já cancela a pessoa. Cancela do nosso meio. Ih, aquela ali? Não. Ih, aquele lá? Não. Jesus veio hoje aqui ao encontro para dizer sim. É naquela casa que eu vou entrar sim. É lá onde está a droga, a bebida, o álcool. É lá onde está a prostituição que eu vou entrar sim. É lá onde está tendo a traição. É lá que eu vou entrar nesse lar. É lá que eu vou arrancar esse coração corrupto e vou transformar. Ele vai ao encontro de pecadores. Ele tem prazer disso, irmãos. Quem somos nós para falar que não e que sim? Não somos ninguém. Irmãos, Zaqueu achou que ele procurava Jesus. Olha lá no versículo 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Ele achou que era ele, mas não, Jesus tinha visto Zaqueu. Como Jesus me vê e te vê, porque Ele me conhece, Ele te conhece. Antes da palavra vir a língua, Ele já sabe. Ele sabe se você vai estar no culto, se você não vai estar. Ele sabe se você tem vontade de adorar Ele, se você não tem. Ele sabe se você quer fazer as coisas certas ou as coisas erradas, Ele sabe.
Mas, irmãos, até o coração mais improvável, como nós vemos aqui no versículo 4. Então, correndo adiante, ele deu o jeito dele. Ele subiu num sicômoro a fim de vê-lo, porque havia ali de passar. Até o coração mais improvável pode buscar a Deus. E Deus pode transformar quem eu nunca imaginei. Quem eu nunca imaginei, Deus pode transformar. Olha que coisa linda. Aquele povo, os judeus não imaginavam Zaqueu sendo transformado. Ele era o chefe dos esquemas, o maioral dos publicanos, ele era cobrador de impostos. Sabe quem era o ídolo dele? Quem era o top daquela época? Era César, era para quem ele baixava a guarda, para quem ele se dobrava, para quem ele adorava, era César. O César era o rei da vida dele, e agora ele conhece de verdade o rei dos reis, o senhor dos senhores, e agora, num pequeno encontro, irmãos, com Jesus, mas poderoso. Então não importa se é 1 hora de culto, se é 2 horas, se é pequeno, mas é poderoso, porque Jesus vem ao nosso encontro. Então tudo aqui pode ser mudado, pode ser transformado, toda a nossa realidade é transformada quando Jesus está no lugar. E então, irmãos, quando acontece esse pequeno encontro que Jesus fala, Zaqueu, chama pelo nome. Jesus não vai te deixar sem nome, Ele te chama pelo teu nome. O teu nome está gravado na palma da mão dEle, está lá. Quando Ele abre a mão, Ele vê o teu nome, igreja do Senhor. Ele vê o teu nome, está lá. E então Zaqueu desce depressa, porque me convém ficar hoje na sua casa. Jesus se aproxima de quem a religião estava afastando. Por quê? Porque eles já começam aqui entre mentes, olha, já começam a murmurar. Todos que viram, irmãos, todos que viram o fato, começaram a criticar, a murmurar. Começaram a dizer, esse vai se hospedar com pecador? É esse que vai se hospedar com o pecador? Jesus, Ele se aproxima de quem a religião se afasta. Jesus chega perto de quem eu e você rejeita. Ele chega perto de quem nós condenamos. Ele absolve. Ele absolve, irmãos. E sabe o que Jesus queria com isso? Quando Ele falou para Zaqueu, desce depressa. Ele queria transformar o coração de Zaqueu. E sabe como que é transformado o coração? No relacionamento. É no discipulado, é no olho a olho, é no abraço. Por isso que nós começamos com abraços. É no, oi irmão, paz do Senhor, tá tudo bem aí? Como que tá as coisas? Fiquei sabendo que a senhora ficou doente, posso fazer uma visita? É assim, irmãos, é no relacionamento. Jesus sabia disso, e Jesus, Ele entendeu que o relacionamento, ele vem antes da transformação. Zaqueu precisava conhecer Jesus. Zaqueu precisava ser impactado e receber o amor e a aceitação para preencher o vazio e ter a transformação. Quando ele foi totalmente preenchido, eu não vi Jesus aqui nem um pouquinho falando, ó Zaqueu, você enche falar, hein? Olha o que você fez para todo mundo aí. Não vi Jesus falando nada disso. Por que você está sendo abusivo? Por que você está cobrando? Porque não, Jesus não acusou. Jesus não condenou. Jesus falou, eu quero passar um tempo com você. Eu quero intimidade, eu quero relacionamento, eu quero contato. Eu quero estar na sua casa. Eu tenho vontade de estar na sua casa, Zaqueu. Ninguém queria estar com ele, irmão. Ninguém queria estar com ele. Você já está pensando em algumas vidas aí que você precisa lá falar? Dos seus amigos do passado que você abandonou, virou as costas? Das pessoas da sua família que você não visita mais? Jesus ama Zaqueu, apesar dele ser o chefe do esquema. Apesar dos erros do passado, de ser cobrador de impostos. E eu quero falar para vocês uma frase, já estou terminando. De Tim Keller.
O Evangelho é esta verdade. Presta atenção. Somos mais pecadores do que jamais ousamos admitir. E mais amados do que jamais ousamos imaginar. Olha que coisa linda, irmãos. Nós somos mais pecadores do que jamais ousamos admitir. Porque às vezes a gente fica diante de Deus achando que nós somos melhor, nos comparando com o nosso marido, com o nosso filho, com o nosso patrão, nos comparando. Eu venho mais no culto que a minha mulher. Olha o santo. Ei, por que ela não está vindo? A sua presença não está sendo agradável para ela. Muda, transforma a tua vida, muda a tua casa, transforma o teu posicionamento lá dentro do lar, irmão, para ele estar em comunhão e unidade, todo mundo. Nós somos mais amados do que nós ousamos imaginar. Jesus nos ama. Jesus quer hoje relacionamento, estar íntimo na casa, no convívio. Jesus não ignora o meu e o teu pecado, mas Ele nos enxerga além, depois do encontro com Ele, depois de você descer da árvore, rasgar o seu orgulho, arrancar o coração corrupto, receber um coração novo, o espírito novo e ser regenerado. Jesus está esperando o depois disso acontecer. Porque o depois disso, irmão, ninguém precisa dizer o que você vai fazer. Ninguém precisa dizer o que você vai fazer, porque ninguém disse a Zaqueu, mas ele entremente se levantou. E a palavra aqui, Senhor, Senhor, quer dizer Kyros, quer dizer Senhor que governa a minha vida. Zaqueu reconheceu, César não era mais Senhor de Zaqueu, agora ele tinha um Senhor e Rei, o Senhor Jesus que reina e governa, e vai reinar e voltará para nos buscar. Esse era o Senhor de Zaqueu, Kyros. Agora ele não era mais César. E quantos irmãos, como nós temos deixado ídolos governarem a nossa vida. César era um ídolo para Zaqueu. E nós? Ai, pastora, eu sou crente, tem ídolo não. Quando eu virei crente, eu arranquei todas as santinhas de casa, não tem mais não, pastora. Quebrei, queimei em nome de Jesus, e foi a fogueira santa, e foi aquele... Irmãos, o santinho, não sei o quê. Mas aí tem outro ídolo que você está deixando. Pega ele aí na tua mão. Você sabe qual que é, né? Você sabe qual que é, né? Sabe ou não sabe? Tem outro ídolo. Só as minhas irmãs ali, que não gostam muito deles. Né? Poucas irmãs. Olha lá, irmãos. Outro ídolo. Meu corpo, minhas regras. Não é assim? Sim ou não? Outros ídolos. Academia. Vira escravo de academia. Escravo de dieta. É bom fazer. E é maravilhoso. Mas eu não posso ser escravo. Ele não é meu Deus. Não. Deixar de ler a Bíblia, de ir para o culto para ir para uma academia. Gente, você é crente mesmo? Ai, pastora, já fiz isso, viu? Fala pro teu irmão, tu é crente, vigia na terra. Tu é crente, fiquei sabendo que você era crente. Irmão, os crentes, o prazer é adorar a Deus, é estar no fogo, é estar no manto, é da glória. É isso que preenche o vazio que estava em nós. É estar reunido, é na comunhão que Deus ordena a bênção, é aqui. Como eu não vou ter prazer nisso, meu irmão? Como que eu não vou ter prazer de estar na igreja num domingo de manhã? Como eu não vou ter prazer de adorar, de servir, de amar? Como? Não dá, irmãos. Não dá. O vazio de Zaqueu foi preenchido, ele se levantou e ele disse, Senhor, Senhor, eu resolvo.
Ninguém pediu. Eu vou restituir a maldade que eu fiz. Eu vou consertar isso, porque eu tenho um novo coração. Deus está falando para você se levantar e consertar tudo as cagadas que você já fez. Perdoa a palavra. Ai, gente, que palavra feia. Acho que eu estou convivendo muito cacique Seven ali. Então, gente, é o seguinte. A gente tem que ir consertando as coisas, né? Minha mãe falava asneira, então vou usar asneira, é melhor. Vamos lá, né? Vamos consertando tudo as coisas, irmão, para ficar certinho. Ai, mas eu não sei, eu também não sei, só que eu tenho um Espírito que me ensina todas as coisas. Ele dá sabedoria, põe sua cabeça para funcionar. Vai pensar, vai orar. Pega o caderninho, anota. Olha, é a dívida de 2005. É dívida, o Espírito Santo vai te lembrar. Vai lá pagar. Vai lá na porta da pessoa. Talvez aquela pessoa não se converteu por causa do seu testemunho mal, do coração corrupto. Talvez precisa isso acontecer para destravar a salvação no teu pai, na tua mãe, na tua sogra, na tua irmã, na tua cunhada. Lembra? Vai lá. Defraudou, restitui. Ai, mas eu já falei. Quero dizer, você coração orgulhoso. O diabo está assim, ó. Jesus está falando, eu arranquei esse coração de pedra. Eu te dei um coração novo, então vai debaixo da minha dependência. Vai com as palavras que eu vou colocar na tua boca, diz o Senhor. Vai na força do meu espírito e não na tua força. Mas eu já cansei. Irmãos, ontem eu entrei tão cansada aqui. Vocês não têm noção das lutas. E esse lugar, eu quero dizer para vocês, Deus colocou uma unção de renovo que repousa aqui. Quando a pastora Alessandra orou por mim, eu fui renovada no Espírito. Então está cansada, você só está precisando de renovo. É teu filho, como você não vai insistir com ele de novo? É a tua filha, como você não vai falar com ela de novo? É a pessoa que está morando dentro da tua casa, como não vai pedir perdão? Como, irmãos? Eu conheci a história de um senhor, eu fiquei muito impactada. Ele era boêmio, ele vivia uma vida desregrada, noitada, era do carnaval, aquelas coisas assim, absurdas. E a mulher dele foi ficando tão ressentida, fazia 35 anos que eles não se abraçavam. Moravam junto, ela fazia tudo para ele, mas eles não se abraçavam. Depois de 35 anos, ele debilitado, ruim, ele pediu um abraço para ela. Quebrou aquela maldição. Quebrou 35 anos, irmãos, para esperar, para dar um abraço na mulher, que ele era casado. Quanto tempo você vai esperar para corrigir isso daí? Chega. Não. Depois ele começou a relatar a alegria que ele sentia, porque ele era vazio, destruído. Chega hoje na tua casa e abraça aquela pessoa. Fala, eu te amo, eu te perdoo, eu te amo. Jesus transforma todas as áreas da nossa vida. O grupo de louvor pode subir, por favor? Dá tempo da gente cantar um louvor? Eu não estou perdida no horário, tá? Glória a Deus. Irmãos, Jesus transforma todas as áreas. Zaqueu tenta se aproximar. Jesus vem ao encontro. Zaqueu é transformado, impactado. Ele restitui toda a maldade. Ele destrona o ídolo que era César. E agora ele coloca Jesus no centro da vida dele. E olha comigo o que diz Lucas 19:9. Então Jesus lhe disse: houve o que, irmãos? Salvação. Nesta manhã está havendo salvação, a minha salvação, a tua salvação. Jesus foi ao encontro, ao nosso encontro, e trouxe transformação para as nossas vidas. E aí,
19:5, volta comigo. Desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Arruma as coisas aí depressa, irmãos. Jesus está vindo ao nosso encontro. Você pode se colocar de pé nessa manhã. Desce depressa. Esse desce depressa vai rápido. Jesus tem uma urgência. Acelera os passos. Não fica parado, não. Já foi o tempo da oração. Jesus já veio. A transformação aconteceu. O coração duro já saiu. Agora Ele te deu um espírito novo. Caminha diferente. Vai corrigindo tudo que precisa corrigir. A rota do teu coração. Começa tirando o orgulho. Começa se quebrantando com este louvor. Vai alinhando seu